era obrigatório um judeu ir ao templo. Só havia esse templo em Jerusalém. Agora imagine, depende, usando a linguagem nossa, qual o município que ele morava, qual o estado que ele morava, qual a região que ele morava. Quanto mais distante, mais perigoso era o caminho. Brasília, vamos imaginar, seria onde estava Jerusalém. Agora, o pessoal lá do Pará ir para Brasília, é uma distância, né? Então, o salmista, eles faziam romarias, vinham em grupos, né? E aqui ele está contemplando os perigos da viagem. Imagine, viajar de ônibus é cansativo 7 horas. Agora, no lombo do cavalo ou a pé, o negócio se tornava muito mais difícil. Ele está vendo as dificuldades que ele vai possivelmente enfrentar, mas ele faz uma confissão de fé. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então vamos meditar sobre o seguinte tema: o protetor da igreja de Cristo. Nós encontramos com clareza aqui o protetor da igreja e o que ele faz pela igreja, pelos santos, pelos redimidos. Primeiro, o protetor da igreja é o Criador do universo. Versículo 2, ao responder a sua própria pergunta, ele diz: o meu socorro vem do Senhor. E aí diz o que ele é o que ele fez. Porque fez o céu e a terra. Na caminhada dos crentes neste mundo caído, grandes perigos vão se manifestar para afastá-lo de Deus. E eles não têm poder em si mesmos de vencer estes obstáculos. Nós precisamos ter essa compreensão. Não somos capazes de vencer os perigos da vida. Ah, nosso Deus, diz o rei Josafá, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Então essa é a situação do verdadeiro crente. Como é que eu vou chegar lá, diante dos desafios? Por exemplo, o diabo, nosso adversário, vai colocar armadilhas ao longo do caminho para nos corromper, quebrar a nossa comunhão com Deus e nos levar à condenação eterna juntamente com ele. Diz o Mateus, quando o rei se reunir em juízo, então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então ele está querendo levar com ele muitos para esse lugar de tormento eterno. As paixões pecaminosas de nosso coração vão tentar nos influenciar a usar os membros do corpo ao pecado e nos tornar sujos aos olhos de Deus. Não só o diabo, mas a velha natureza que está dentro de nós. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, diz o apóstolo Paulo, de maneira que lhe obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Não só o diabo, não só a carne, mas as atrações mortais da sociedade caída vão nos tentar prender para não continuarmos no caminho do Senhor e perdermos a herança eterna prometida por Deus. O mundo passa, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. As dificuldades da vida serão gigantes do desânimo para não prosseguirmos crendo em Deus. O que aconteceu ao povo que saiu do Egito? 15 dias depois de terem sido libertos, eles começaram a se queixar porque não tinha água,
não tinha comida e disseram: seria melhor voltarmos para o Egito. Por quê? Porque lá sentávamos junto às panelas de carne, comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a este deserto para matar de fome esta multidão. As dificuldades da vida vão fazer com que a gente queira retroceder. Os erros dos irmãos da fé vão se tornar grandes muralhas de ressentimentos que nos farão abandonar o Senhor. É o que compõe o grupo dos desigrejados. Saíram do caminho. Por quê? Porque diz assim: lá só tem hipócrita, lá só tem fingido, lá só tem pessoas que não são honestas, esquecendo que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O crente genuíno sabe que haverá dificuldades, mas também conhece aquele que vai ajudá-lo na caminhada. O Senhor é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O socorro divino não é uma possibilidade, mas uma realidade para quem é servo do Senhor. Deus é nosso refúgio e fortaleza. Pelas coisas que foram criadas por Deus, podemos ter uma ideia quão poderoso e sábio é o nosso protetor. Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Louvado seja Deus. Até o próprio Jonas, quando questionado pelo pessoal do navio, ele diz: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu e o mar e da terra. O mar estava agitado. E esse Deus pode agitar o mar, mas pode acalmar o mar. Não existe na terra, não existe nos céus alguém que seja semelhante ao nosso defensor e que lhe possa ser rival e impedir sua ajuda ao nosso favor. Porque agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém pode impedir. Louvado seja o Senhor, né? Ele faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Para termos este protetor, necessitamos se relacionar com Jesus, porque é condicional. Todo aquele que nega o filho, esse não tem um pai. Aquele que confessa o filho, tem igualmente o pai. Manter então a comunhão com Cristo é indispensável para estarmos debaixo do guarda-chuva divino. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós, né? Precisamos ter essa comunhão. Deus Todo-Poderoso é a nossa esperança de ajuda nesta vida, pois teremos que passar por várias provações. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, pois o Senhor está comigo. A sua vara, seu cajado me consola. Deus em que esperamos pode fazer qualquer coisa em nosso favor, desde que seja a sua vontade. Ele pode abrir o mar, ele pode multiplicar a farinha e o azeite, ele pode fazer o que quiser se for a sua vontade para nós. A ajuda divina visa, acima de tudo, nossa felicidade eterna. Por isso, tenhamos paciência quando o agir de Deus aparentemente não está eliminando as dificuldades. É isso que nos confunde às vezes. Se Ele é meu protetor, por que estou com dor de barriga? Se Ele é meu protetor, por que estou com dor de dente? Ele está agindo na dor de dente, Ele está agindo na dor de barriga, para que você possa chegar na presença dEle, são e salvo. Ele vai usar essas dificuldades. Relacionar-se com Deus através de Cristo é importante para ter a esperança de ajuda do Todo-Poderoso. Quem invocar o nome do Senhor será salvo.